a cabeça oficial. Eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração. Nesse finalzinho de tarde, nós estamos aí beirando aí à noite. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira. Bom, vamos lá. A palavra de hoje, ela se encontra em Aos Romanos. Aos Romanos, o capítulo é o 6. Romanos, capítulo 6. Eu bem sei que você chegou do trabalho, chegou cansado, ou está prestes a chegar, está dentro do ônibus, do micro-ônibus, do busão, né? Assim, cansado, né? Chegou, largou a bota de lado, tudo, e precisa e quer muito uma resposta. Uma resposta que você não teve tempo de procurar. Em meio à dificuldade, trabalho, às tuas buscas, sim, você não teve tempo de procurar. Então hoje Deus traz uma resposta do coração dele para o teu coração. Normalmente as respostas que nós precisamos não é a resposta que eu espero. Não é. A resposta que eu espero normalmente é o falso amigo que vem trazer. É aquele que bate nas minhas costas e não quer perder os favores. Por isso ele fala o que eu quero ouvir. Porque é conveniente para ele. Ele fala segundo o meu coração, porque se ele falar segundo o coração de Deus, ele tem medo que eu fique chateado com ele. Mas verdadeiramente, esses aí são amigos. Quando eles me privam da verdade, me priva do que eu preciso ouvir para massagear o meu ego, para me ter como amigo. Será que verdadeiramente essas pessoas são amigas? São amigos de verdade? Ou só me querem como companheiro de copo, companheiro de mesa, companheiro do sextor, dos paredões, enfim, das festas, da coletividade regada ao churrasco? E aí, o que você me diz? Será que verdadeiramente são amigos? São mesmo de verdade? Ou o verdadeiro amigo nós deixamos de lado há muito tempo e nos deliciamos nas promessas que ele fez cumprir? E elas cumpriram de tal forma que encheram os nossos bolsos de geladeira, nos trouxeram surpresas, né? Assim, nos aplicativos do INSS, abriram portas que nós não esperávamos. E depois disso, nós viramos o rosto e as costas. E esquecemos de trazer a gratidão. Não a gratidão de servir porque recebeu. É a gratidão de entender que não tem para onde ir. E que tudo que nós buscamos nessa vida tem um horário para acabar. O baile tem horário para acabar. O forró tem horário para acabar. O cinema tem horário. O shopping tem horário. Tudo tem horário. Mas o Senhor, ele não dorme e nem tosqueneja. Ele não dorme, ele não tosqueneja, não. Quando teu amigo precisa dormir, aquele que bate nas tuas costas e diz que é contigo e nas horas difíceis, você olha e só vê o travesseiro lá. É quando suas lágrimas se confundem com a água do chuveiro. É quando a tua lágrima confunde com a lágrima do chuveiro. É quando você erra e as águas do chuveiro não dão conta de limpar os teus erros. Aquele de final de semana, aquele do sexto, do sábado, do domingo. Quando você quer esquecer as mazelas da tua vida, os carnês, as contas, as problemáticas, não é assim? A água lá não lava. Porque você tentou esquecer, buscando resposta nas coisas que perecem. Mas hoje está aqui. Está aqui a palavra. Está aqui a resposta que eu entendo que você merece ouvir. E que Deus deu 24 horas de um Deus que é eterno, não depende de horário. Mas Ele deu para você 24 horas para você fazer escolhas, e as melhores. Então, escolha dar algum tempo
algum tempo de gratidão a esse Deus. Que se não for aqui, que seja em qualquer outro lugar. Mas tire um tempo da sua vida para dar um momento de gratidão a esse Deus. Levanta um altar em um horário. Você tem levantado tantos altares na tua vida e trazido tantos pesos para dentro do teu coração, que o altar do teu entendimento, o altar do teu coração está rachado. Você saiu da brecha há muito tempo. Há muito tempo que você mesmo, já não toma santa ceia, já não come o pão, não participa do corpo de Cristo. E pensa que andando por aí, você está sendo abençoado, pegando falsas profecias de homens que muitas das vezes estão falando segundo o seu coração, porque é conveniente ter você aí, seguindo, comentando, falando, fazendo e acontecendo, perdendo seu precioso tempo, dando para eles, né, um tempo que você poderia entregar para Deus, em meio de profecias falsas, que não são verais, não são verdadeiras. Porque hoje em dia as pessoas querem muito a cesta básica da alegria. E quem não conhece o desejo do teu coração? Sendo um ser humano, eu sei, qualquer um sabe. Nós sabemos falar segundo o teu coração, segundo o meu coração, porque o que tu quer, é o que eu quero. Então, a palavra de Deus, ela disse que muitos viriam em nome do Senhor, dizendo coisas que eu quero ouvir, mas segundo o coração dele, segundo o coração dela. Porque ela tem necessidade como eu tenho, ele tem necessidade como eu tenho. Então ele vai falar tudo o que eu quero ouvir. Mas espera aí, como ele pode falar tudo o que eu quero ouvir, se o próprio Deus fala aquilo que não desceu do meu coração, não subiu no meu entendimento? Como ele pode acertar? Como ele pode falar? Então Deus é mentiroso agora. Agora ele fala segundo o teu coração, segundo o meu entendimento, segundo os meus pensamentos. Não, o Senhor é um Deus que contraria vontades humanas. Porque onde o teu projeto falha, o dele não falha. Ele não é com fracassado, ele não é com fracassada. Que adianta você fazer um projeto, criar um plano que vai fracassar, que vai dar ruim, que vai acabar logo ali? Que adianta você fazer escolhas que em quatro paredes você vai sofrer? É pescotapo, é olho roxo, é capoeira, é pernada, é palavras pejorativas, é opressão psicológica. É o livro da Maria da Penha todinho. A coitadinha já não aguenta, é dia, noite e tarde. É uma receita demoníaca. Então, fica com as respostas de Deus. Fica com a vontade de Deus. Porque até aqui você tem usado um dedo que não é a escolha de Deus. O dedo é teu, o dedo é podre. Tua mãe já te dizia. Teu pai já te falou. Amigos de verdade falou e você botou de escanteio. É verdade. Você fez isso. Você, ó, não, esse aí eu não vou falar mais com ele, mas aquele lá é o verdadeiro. Aquele que contrariou a tua vontade, vai lá atrás dele, peça desculpa, porque verdadeiramente aquela pessoa tem as palavras certas pro teu coração, pro teu entendimento. Porque Deus usa quem quer. Deus usa até a pedra. Aquele amigo, aquela amiga foi uma pedra na tua vida. Deu uma pancada na tua cabeça, você ficou tão triste, tão angustiada, tão contrariada, que resolveu não falar nem mais com aquela pessoa. Resolveu mudar até o caminho quando vê aquela pessoa. Mas hoje está aqui, ó. Está aqui a palavra, aqui, ó. Para falar o teu entendimento. Para trazer a resposta que verdadeiramente você precisa. Com toda certeza não é o que você vai ouvir, vai querer ouvir. Porque as coisas de Deus não é segundo o teu coração, não é segundo o teu entendimento, não é segundo você planejou. É bem certo que quando eu começar a falar, você vai sair daqui.
Porque essa palavra aqui é para quem entende que Deus não fala segundo o meu coração nem o teu. Ele fala o que quer. Ele fala o que eu e você precisa. Você julga que precisa muita coisa, ele julga, não, você precisa da minha palavra. É ela que vai abrir os teus caminhos. É ela que vai abrir os seus olhos. É ela que vai colocar azeite nos seus olhos e vai tirar essa catarata que você já não enxerga mais. Você anda tropeçando. Tropeçando em escolhas. Tropeçando em sonhos. Tropeçando em coisas que você quer possuir. Quando possui, acabou o gosto, acabou a vontade, acabou o desejo. Só sobram os boletos. A palavra vai falar. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, nos livra do poder do pecado. Esse é o título da palavra, é aos Romanos, o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. Permaneceremos no pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça cresça, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Então a palavra está falando que o batismo é como descer à sepultura. Assim como Cristo desceu à sepultura e permaneceu por 3 dias, e veio com o corpo glorificado, e andou nessa baixa terra por 40 dias, fazendo obras maravilhas, que diz a palavra que os livros não dariam conta de escrever os milagres e maravilhas que ele fez nessa terra. Mas hoje eu entendo que você, eu, somos essa Bíblia que ninguém dá conta de escrever. O Senhor está escrevendo em você as maravilhas, os livramentos, os milagres, o qual você tem buscado, o qual você tem orado, portas que foram abertas, outras que foram fechadas, doenças que foram curadas, diagnósticos que foram mudados. Se você observar a Bíblia, que é você, o qual o Senhor tem escrito, você vai observar que nessa Bíblia que é você, que já não há mais folhas em branco, porque isso é desde o ventre da tua mãe, desde que você nasceu. Há um sinal em você. O Senhor te escolheu para uma obra na face da terra. E ainda que o inimigo diga que não, e ainda que o seu caminho foi mudado, atalhos foram colocados, o Senhor te diz por essa palavra: eu vou te tomar nesse caminho de Emaús, no caminho da desesperança, no caminho da desistência, eu vou te tomar e vou aquecer o teu coração. E você entenderá que eu tenho algo com você e que ainda há uma esperança para a vossa vida. Palavra para falar. Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados. De sorte que fomos sepultados na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a palavra está falando que à medida que uma pessoa ela se dispõe a descer nas águas do santo batismo, a comparação é com a morte de Cristo. Assim como ele ficou na sepultura por 3 dias e saiu vencendo a morte com um corpo glorificado, assim seremos nós também, através das águas do santo batismo. Quando nós nos dispusemos a acreditar
nesse sacrifício e tomamos posse desse perdão, através do batismo, somos sepultados e começamos a viver em novidade de vida na presença do Senhor. Então a palavra está falando que por isso ficaremos ainda no erro e no pecado, entendendo que o perdão e a glória de Deus superabunda no meio do erro. Vamos abusar dessa dádiva? Vamos ser indiferente a essa entrega do Mestre na cruz? Ou vamos fazer em vão o feito dele, aqui ainda na terra, de andar no nosso meio, de nos apresentar essa graça, trazer o perdão, não só a quem merecia, mas a quem não merecia também. Porque se formos falar, nós vamos lembrar da prostituta, vamos lembrar de Zaqueu, vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue, vamos lembrar de muitas pessoas que não mereciam e alcançaram a graça do Filho do Homem. E em novidade de vida, buscaram a sua presença. Então a palavra está falando que não é porque a graça do Filho do Homem superabunda no meio do erro que nós vamos permanecer nele, que nós vamos passar a vida falhando, entendendo que Deus é misericordioso e tem um perdão para todo aquele que peca e erra. Nós temos que entender verdadeiramente que não é porque Ele tem esse perdão para nos dar e que essa graça superabunda no meio do erro que nós vamos errar. Nós temos que entender, quando a palavra de Deus fala que a graça ela superabunda no meio do erro, não é que a pessoa que está errando propositalmente vai alcançar o perdão naquele momento que errou. Ser perdoado e estar na condição de ver a graça superabundar na sua vida é você alcançar o perdão através de um coração contrito. É a pessoa que, querendo não errar, se pega errando. Como Paulo já dizia, em mim habita duas forças, ou duas leis, uma que traz a graça e outra que traz a condenação do erro e do pecado. Quando eu tento fazer o bem, me pego fazendo mal. E eu não entendo. E quem vai me livrar da morte dessa carne? Ele já dizia assim, porque... Agora tu imagina, é Paulo falando isso. Um homem que a sombra dele curava. Quanto mais eu e você. Imagine se nós não vamos errar, se nós não vamos falhar. Vamos. Mas quando nós podemos conseguir um perdão honesto da parte de Deus, um perdão que não seja da minha cabeça, orei ali e me sinto perdoado e acho que fui perdoado. Não. Normalmente nós somos assim. Mas a verdade é que um coração contrito traz consequências. O coração de quem errou fala de quebrantamento. Fala de renovo. Porque a pessoa se olhando no espelho, se olhando por dentro e entendendo, verdadeiramente eu sou pecador, verdadeiramente eu errei, verdadeiramente eu preciso me achegar a Cristo, eu preciso tomar esse perdão mediante a graça que nos trouxe o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso desse perdão, ainda que eu vá falhar lá na frente. Mas hoje e agora eu preciso desse perdão. Não interessa se daqui a pouco eu vou tornar a fazer, se amanhã. É como o próprio mundo diz. De grão em grão nós enchemos o papo. Diz aí o mundo. Na presença do Senhor não é diferente. Você vai colocando os seus tijolinhos ali. O Senhor vai enchendo de misericórdia a tua vida. Ele vai deixando você fortalecido em meio ao reconhecimento do teu erro. Hoje você errou, hoje você pede perdão. Não interessa se daqui a pouco ou amanhã tu vai errar de novo.
Ainda que você não fez nada errado, todavia devemos pedir perdão, porque somos nascidos do erro e do pecado. É de um homem fazer sexo com uma mulher, entender que nós nascemos já no erro. Não interessa se eu estou calado, isolado, eu não faço, eu não olho, não enxergo, todavia você é pecador. Então eu preciso pedir perdão ao Senhor todos os dias. Todos os dias. E nisso eu sou revestido de força para continuar acertando. Hoje você errou, hoje você pede perdão. Se reconcilia com o Espírito Santo. Ele, entendendo que você está se esforçando, jamais vai te jogar em rosto, jamais vai deixar você só. Porque andando de dois, quando eu reconheço, ele me fortalece. E se eu caio, ele me põe de pé. Imagina você que quando criança, você errou muito. Quando foi que tua mãe te colocou para fora de casa? Quando foi que teu pai te jogou para fora de casa? De maneira alguma. Ele esperou você ter maioridade, poder assumir tua vida, não é assim? Poder assumir as tuas palavras, poder assinar por você. Ele esperou. E todos os erros que você cometeu, com toda certeza, por tudo que ela disse ou ele falou, todavia não ficou no coração do pai, não ficou no coração da mãe. A mãe e o pai normalmente não se sujam com os nossos erros. Não se suja. Assim, se o pai da terra e a mãe da terra, não se suja com os nossos erros, também o Senhor que está no céu. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele lança os nossos erros no mar do esquecimento. Porque Ele não pode contemplar pecados, Ele não pode contemplar erros. Isso significa dizer que o teu erro, quando você pede perdão, já não está mais diante dos seus olhos, mas está no mar do esquecimento. É algo à parte. É um mar onde é lançado todos os erros do escolhido, todos os erros de mulheres e homens justos na terra. Dizer ser justo não é dizer ser perfeito. Dizer ser justo é buscar a justiça de Deus, é buscar a justiça de Cristo, é tentar ser perfeito, é tentar acertar, errando muitas das vezes, é verdade, mas é tentar. Imagine que um pai que está na terra, vendo um filho, tentando acertar, ele dá o salgadinho, dá o tênis Nike, dá o celular, se esforça para dar o iPhone. Não é assim o pai da terra, a mãe da terra? A bolsa de escola nova, bacana, legal, não é assim? Nem que seja para fazer um tipo na escola. Mas a filha está indo bem, o filho está indo bem. Quanto mais o pai que está no céu. A palavra vai dizer que se o pai da terra, a mãe da terra sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus que está no céu. Quando nós nos esforçamos, somos homens e mulheres pecadoras. Mas quando nós nos esforçamos, o Pai que está no céu faz questão de nos abençoar. Porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele te entende. Ele vê que você está se esforçando, que você está tentando. Ele não te deixa mais só. Ele vai estar ali, lado a lado, percebendo que você está querendo. Percebendo que você está querendo ficar de pé. Mais uma vez. E é bem verdade que você precisa. Você tem andado como cego, tropeçando nos seus erros. É assim que você tem andado, longe da comunhão do corpo há muito tempo, aonde Cristo é o cabeça. Você resolveu se afastar do templo ou do corpo? E aí? Porque estar alinhado com Deus é estar tomando a Santa Ceia e comendo pão. Você está alinhado ao corpo de Cristo. Quando você come o pão e você toma o vinho, que é o sangue de Cristo, você está conectado no corpo dele. Ele é o cabeça. Lá tem mulheres, homens, que muitas das vezes você e eu diz não vale a pena.
É verdade, porque a igreja não é feita de homens e mulheres perfeitos, mas o corpo de Cristo unido. Quando o azeite desce, não mais na cabeça de Arão, porque Arão já não é mais nosso sacerdote. Ele foi o sacerdote daquele povo antigo. O azeite já não desce mais na cabeça de Arão, ponha isso na tua cabeça. Muitos ficam, o azeite que desce na cabeça de Arão, descia na cabeça dele. Hoje não desce mais. Hoje desce na cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a linhagem de Melquisedeque, o profeta derradeiro. O azeite agora desce na cabeça dele e unta todo o corpo e os membros que estão aliados no sangue e no pão, que é o corpo de Cristo. Nós pensamos que ficando longe do templo, ouvindo hinos dentro de casa, orando dentro de casa, nós estamos alinhados com a vontade do Pai. Será? Se ele mesmo diz, ó, quão bom, quão suave, suave. É ele quem diz, ó, quão bom, quão suave. Poxa, não dá para você na igreja aí perto, vai em outra. Ah, naquela igreja eu não vou mais. Problema, vai em outra. O que você não pode é ficar fora da arca. A arca hoje é o templo. A arca hoje é o templo. Lá tem o leão, tem a girafa, lá tem a cobra, tem o escorpião, tem o macaco, tem um rinoceronte, tem um tigre. Mas é lá que nós temos que ficar. Um aguentando o fedor do outro, as impurezas um do outro. Tá ruim para você ficar dentro da arca? É muita sujeira, tá vendo muita sujeira? Dá um jeito de ajudar a limpar. A única janela para jogar os detritos da arca fora, por incrível que pareça, é na parte de cima. Tá suja a arca? A igreja que tu foi, tá suja? No templo, muita coisa errada? O único lugar de jogar a sujeira de dentro da arca é em cima. É a única janela. Se abrir as portas, entra água. A única janela é para cima. E é de propósito. Porque quando você for levando a sujeira dos teus irmãos para jogar, a sujeira do leão, do rinoceronte, da girafa, do macaco, da macaca, da cobra, do escorpião, quando tu for levar a sujeirinha deles lá, você vai subir 3 andares para cima na arca. Ali tu vai pensando. Vai pensando que você também não é essas coisas. Eu também não sou essas coisas também. E que eu devo cobrir a sujeira dos meus irmãos. As fraquezas das minhas irmãs. E como nós fazemos isso? Na medida que estamos subindo para ir para cima, no 3º andar da arca, nós vamos meditando em nós mesmos. E entendemos que somos como nossos irmãos, fracos e pecadores. Tem erro em você que ninguém enxerga, mas Deus vê. É muito fácil você olhar para o defeito que se enxerga, se vê, está na cara, do que olhar para o seu, que só aparece dentro de 4 paredes, na cama, no banheiro. É fácil olhar para o defeito dos outros do que olhar para o teu, que só aparece no final de semana, às escondidas. Então a arca não está tão ruim assim. E se você está vendo o defeito nos animais que está dentro da arca, que é para salvação, não custa você pegar as impurezas, as sujeiras, as caquinhas que está aí dentro da arca e subir. Sobe para o 3º andar. Lá tem uma janela. E joga a sujeira tudo lá. É lá em cima. Sobe. E encobre as vergonhas dos teus irmãos e irmãs. Senhor, tem misericórdia. A minha irmã está nesse estado. Meu irmão está nesse estado, Senhor. Ajuda o meu irmão. Faz uma visita a ela. Visita ele.
naquilo que você percebeu a fraqueza dele, você já passou? Você já viveu? Você superou? Vai lá, ajuda ele também a superar. Ajuda ela a superar, a largar o cigarro, a largar a bebida, a largar a droga, a largar os paredão, a largar o sextor. Ajuda, pô. Mais do que você falar, você pode ajudar, porque você é uma pessoa experiente. É uma pessoa casca grossa, que já passou muita coisa nessa vida, já levou muito na cara. Você tem experiência para dar e vender. E você pode fazer isso. E não pense você porque, não, porque é passado, é passado. Todo mundo que fala isso, volta a cair no passado. Muitos que querem ignorar de onde saiu e o passado, caem no passado novamente. Se dá de cara com ele. Eu canso de ver, deixa o passado para lá. Quando pensa que não, tá ela lá. Quando pensa que não, tá ele lá caído no mesmo erro, na mesma situação. Todos que não querem encarar o passado, de onde saiu, o que aconteceu, não querem usar como experiência, como uma base para nunca mais voltar lá, voltam a cair no mesmo erro. A verdade é que nós devemos usar essa experiência para levantar outras pessoas. Dizer a essas pessoas, Deus foi comigo, Deus me ajudou, Deus me colocou de pé, Deus pode colocar você também de pé, Deus pode te ajudar também nessa situação. E a palavra vai falar. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então a palavra está falando que nós devemos ter essa esperança, essa boa esperança, né? De entender que se formos plantados junto com Ele na morte dele e Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos por essa boa esperança, que não é uma esperança vazia, é uma esperança concreta. Isso não é história, isso é algo veraz, é algo que aconteceu. Existe testemunho disso, isso é provado. A cova está lá, não tem ninguém dentro da cova. Se você for procurar a cova de Pedro, ele está lá, os ossos dele. For procurar, todo mundo está dentro da cova, mas a dele está vazia. Se nós fôssemos sepultados com Pedro, jamais ressuscitaríamos. Se fôssemos sepultados com Maria, jamais iríamos ressuscitar. Se formos sepultados com Lucas, Mateus, Judas, jamais ressuscitaríamos. Mas nós fomos sepultados na morte de Cristo, que é a primazia, que é o primeiro dos filhos de Deus ressuscitado. É o primeiro, melhor dizendo, é o segundo Adão. Pelo primeiro Adão entrou a morte na terra, através do pecado e do erro. E pelo segundo Adão veio a graça do Filho do Homem e o perdão. E a redenção desse homem caído, que somos eu e você. Entendeu? Somos eu e você. E a palavra vai falar. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, peraí, a palavra está dizendo que nós fomos sepultados com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Agora, isso não é literal, mas é um literal espiritual, para quem é espiritual. Porque sabendo que sendo sepultado, literalmente, você é dissolvido pela gravidade. Você vira lama, os bichos te comem e você se vai. O corpo se acaba. Agora, quando a palavra de Deus fala dessa forma, a palavra de Deus está falando desfazer do corpo do pecado, é tirar toda a condição do corpo de errar.
e de me fazer errar. Porque agora o pecado está na carne. Antes o pecado estava no espírito, na alma, e ela pagava o preço. Mas hoje não mais. Hoje quem paga o preço do erro e do pecado é a carne. Se nós prendermos o erro e o pecado na carne e desfazer do pecado e do erro na carne, dissolver o pecado na carne. Assim como a carne literalmente dissolve depois de morta, nós devemos dissolver o pecado na carne também. Porque estando morto espiritualmente, dissolvemos o pecado, largamos o pecado, desfazemos dele. E se literalmente morremos na carne, somos desfeitos. Você dissolve, vira pó. Então, essa palavra é uma palavra muito espiritual. Muito espiritual. E eu creio que você é uma pessoa espiritual. Você está compreendendo. Não é assim? Porque você sabe que quando a pessoa morre, ela é levada até o cemitério. E lá ela entra na campa. Levam-se 3 anos para ela se dissolver. Não é assim? Antes agora eram 5 anos, agora é 3 anos. Depois a pessoa é levada até o ossário e fica junto com todos os ossos. Ainda ontem eu estive no cemitério para ver meu filho e lá eu tive a surpresa de saber que meu filho foi removido da sua campa. E nós não tivemos a oportunidade de acompanhar pegando os ossos dele. Mas quem quer ver isso? Será que um pai quer ver isso? Será que nós colocamos um filho no mundo, com 26 anos de idade, ele cai de moto numa pista e é atropelado por uma carreta? Será que nós, pais, colocamos filho no mundo para ver isso? Muitas das vezes nós achamos que o filho é um problema. Mas nós não nascemos para enterrar filho. E eu enterrei meu filho de 26 anos. Um profissional da medicina, ex-militar. E eu enterrei ele. E hoje a gente passa por um processo de desapegar. Ninguém nasceu para enterrar filho. Nós sabemos que depois que a pessoa é enterrada, segue-se o processo que a pessoa vai se dissolvendo aos pouquinhos até virar pó e acabar tudo. Não é assim? Espiritualmente somos sepultados com Cristo, junto com Ele. E temos a missão de dissolver o pecado na carne. Você está entendendo? Você está compreendendo? Porque somos sepultados com Ele. E assim como Ele levantou depois de 3 dias, nós também vamos ressuscitar. Nós temos que compreender isso aí. Muitos cristãos não compreendem. Muitos cristãos não querem saber só das bênçãos. Não quer saber do processo para chegar no céu. Quer saber que quer ir para o céu, mas não quer saber como. Muitos correm. Só que, veja bem, tem gente que tem Satanás como inimigo. Satanás não é nosso inimigo. Satanás era uma pessoa que se levantou contra Deus. E pagou o preço por isso. Ele não é nosso inimigo. O nosso inimigo verdadeiro é a morte. Porque nós éramos homens e mulheres eternos. E o pecado roubou a eternidade da gente. Dá para você entender isso? Dá para você compreender isso? E guardar para o resto da tua vida? Temer a morte? Temer ser lançado no inferno? É isso que você deve ter medo. De morrer 2 vezes. Ser lançado no inferno e depois ser morto lá dentro do inferno. Você deve ter medo de sair. Ser lançado no inferno e ser morto dentro do inferno. Muitos acham que vão para o inferno para gozar no inferno. E eu vi já na internet. Mas quando chegar lá serão mortos. Serão mortos no lago de enxofre. É a segunda morte que muitos não querem saber. Muitos não querem entender. Porque estão cegos. E tem condutores cegos. Condutores que querem falar o que você quer ouvir. Quer te massagear. E te levar ao engano. Te engodando de véspera. Porque você não sabe o dia de amanhã.
Você fica comendo qualquer coisa, qualquer palavra, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. A palavra vai falar. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, entendeu, né? Nosso homem velho foi sepultado com Cristo. Então, entenda isso. O homem velho sepultado. Então ele vai sendo desfeito. Ele vai sendo dissolvido. Muitos querem largar o pecado hoje, agora, quer ser limpo agora e tudo mais. Mas existe um processo. Todo o corpo, depois de morto, existe um processo para ele ser desfeito. Assim como o pecado na carne, existe um processo. O que nós devemos ter é paciência. Assim como os mortos, temos que ter paciência para colher os seus ossos e colocar no ossário. Devemos ter paciência conosco e com o próximo, de entender que existe um processo de dissolução do pecado na carne, depois de morto, sepultado com Cristo. Será que você consegue compreender isso aí? Você deve entender isso aí. Porque todo cristão deve entender o básico. Não é só entender as bênçãos. Não é só entender a prosperidade. Não, nós devemos entender como nós vamos chegar no céu. De que jeito e como. Que adianta você entrar numa empresa sem saber quanto vai receber? Fala para mim. Que adianta? Você entra numa empresa, não sabe quanto vai ganhar, sabe que vai trabalhar, que vai se esforçar, mas não sabe quanto vai ganhar, se tem VR, e aí? Vai servir a Cristo, vai servir a Deus, sem saber o caminho e o que se ganha e como chega. Ou você acha que o passaporte para chegar no céu, tira onde? No céu? Tira aqui na terra. E como se tira esse passaporte? É dissolvendo essa carne. E quanto tempo leva, irmão? Leva o teu tempo. Assim como muitos corpos, pela muita medicação, pode levar de 3 a 5 anos, e o pecado e o erro para ser dissolvido no ser humano, que agora está preso na carne. E a carne não dá mole para ninguém. Todo mundo diz que ela é fraca, mas na verdade de fraca ela não tem nada. Não é verdade? Ela não tem nada de fraca. Ela é uma porta aberta para o erro, todavia. Todavia, ninguém fecha essa porta, a não ser Cristo. Quando nós verdadeiramente nos dedicamos. Ele nos ajuda a vencer o erro. Vai chegar um momento que nós vamos olhar para o erro e vamos perder de vista. Vamos ver ele pelo retrovisor. Essa que é a verdade. E a palavra vai falar. Ora, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aí o religioso ouve isso aqui. Não, irmão, não fala isso não. Não fala isso na igreja não. Romanos 6. Não fala não. Você não vai ver todo mundo pregando isso. Principalmente o religioso. Não vai. Não vai não. Você quer ouvir de novo? Tá bom, vamos lá. Romanos 6, o capítulo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, eu me batizei. O batismo é como sepultar o corpo, a carne. A palavra está dizendo que quando eu faço isso, eu estou justificado do pecado. Mas é para ficar andando nele? Não. Não, não é. Mas eu estou justificado. Porque hoje eu entendo que quando eu não erro porque eu quero somente. Porque eu gosto somente. É porque o pecado está na minha carne, está preso na minha carne. E eu preciso dissolver esse pecado. Preciso dissolver ele. Eu preciso fazer como Cristo fez, matar essa carne, levando minha cruz.
Cristo levou sua cruz e matou a carne do erro e do pecado na cruz do Calvário. E ressuscitou, nos mostrando o caminho, como devemos fazer. Somos justificados, mas não para andar mais no erro, na mentira e no pecado. Somos justificados quando somos batizados. Mas é para andar na justiça e não mais no erro. De que forma? De que vale a graça? De que valeu a morte de Cristo na cruz? Se continuamos fazendo as mesmas coisas, tendo sido justificado pelo batismo e sepultado nossa carne junto com a de Cristo, de que valeu? Estamos fazendo, na verdade, em vão a morte dele. Ou estamos crucificando ele de novo? E ainda tem muitos que dizem que por respeito eu vou largar a igreja. Por respeito eu vou parar de orar, porque eu erro muito. Na verdade, você está deixando de ser justificado quando você deixa de ir à igreja e deixa Deus de lado. Você larga a justiça de quem é pecador e que tem direito ao perdão. E essa justiça que você comprou quando você se entregou no santo batismo. É essa justiça que Cristo comprou de delegar perdão a pecados. Quando você diz e coloca teu respeito acima da morte de Cristo, complicado. Imagina você dizer para você mesmo que a morte dele não é o suficiente para te perdoar, mas que o teu respeito por ele é tão grande que é melhor você ficar longe dele por conta dos teus erros. Olha onde você coloca Cristo mais uma vez. Se não é lá, pendurado na cruz. Quando você diz isso, eu não vou à igreja porque eu respeito, não vou orar porque eu respeito, eu não vou à igreja porque eu sei que meu Deus não gosta disso. Como tu sabe? Se aprove a ele se sacrificar por homens que bebem, por homens que fumam, por homens ladrão, assassino, se foi ele que se doou, não foi você não. Foi ele que se doou, foi ele quem quis. E se ele me quis, ele há de resolver esse dilema, ele há de resolver essa problemática. Foi ele que me quis, foi ele que me chamou. Ele que me sustente, porque eu vou fazer a minha parte. Mas aquilo que eu não consigo fazer, com toda a sorte ele fará. Porque quando chega no impossível, quando chega no sobrenatural, na vida de homens e mulheres que se esforçam para dar o seu melhor, ele aparece. Ele aparece. Você está dando o seu melhor, está se esforçando, é pecador, já se reconheceu pecador, se reconheceu pessoa que não vale nada, ele vai aparecer. Porque você não bate no peito, eu sou, ele vai aparecer. A palavra vai falar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É verdade. É verdade. A partir do momento que você foi chamado nas águas do santo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado, elevou sua fé, demonstrou diante de muitas pessoas, muitas testemunhas viram a sua entrega ali, né? Viram a sua fé manifesta. Você desceu nas águas do santo batismo, você desceu na sepultura com Cristo. E quando você sai das águas, você também sai da sepultura. E agora está em você dissolver o pecado que está preso, não mais no teu espírito, não mais na tua alma, está preso na tua carne. Assim como todos que morrem, a carne vai sendo dissolvida no decorrer dos anos, 3, 5 anos, sobre só os ossos, assim nós também. Vamos dissolver o pecado e o erro que está na nossa carne. Nos resta fazer isso. Dissolver. E assim como Cristo, na sepultura, ele reviveu, também nós ressuscitaremos. Porque fomos sepultados com ele no batismo.
vamos ressuscitar com ele também, em novidades de vida também. A palavra vai falar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Porque quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, a palavra de Deus está falando de um reino que não é mais a morte que domina. Agora, quando você desce nas águas do santo batismo, agora você entra no reino de Deus. E é ele que domina, é a vida que domina. Não é mais a morte que domina. Está entendendo aí? Não é mais a morte. Você saiu desse reino terreno para o reino de glória. Mesmo vivendo nesse mundo, nós vivemos em outro plano. Somos peregrinos nesse lugar. E vivemos por Cristo. É por Ele que vivemos. E sem Ele não há vida. O nosso inimigo mortal sempre foi e sempre será a morte. Mas naquele grande dia, a promessa para todos aqueles que, sepultando o velho homem, a velha mulher, e vivendo para Cristo em novidade de vida, é do outro lado dessa vida, com mais vida em abundância, dizer à morte: ô morte, cadê o seu aguilhão? Porque ela vai estar lá. Ela vai estar querendo pegar a gente e nós vamos estar dizendo para ela: cadê tua força? Cadê teu poder? Teu poder está na mão do meu Deus. E eu sou filho dele. Herança do Pai. A morte não terá poder contra a tua vida. A morte não terá poder contra a minha vida. Porque nós somos participantes de um reino que está no céu e está na terra. Há uma escada, como disse Jacó, alinhada no céu e na terra. Anjos descendo e subindo. Nós vivemos o sobrenatural ainda vivos nessa terra. Porque quando perguntaram para ele: o que eu ganho te seguindo? Ele disse: 100 vezes mais nessa terra. E no final, vida eterna. Tá bom para você? Tá boa essa palavra? Tá bom para você aí? Foi isso que ele falou. Quando perguntaram, a palavra vai falar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Bom, se eu estou morto para o pecado, então o pecado perdeu o efeito em mim? Estou morto para o pecado. Como pode o pecado ter efeito em alguém que está morto para ele? Não prega isso não. Fala isso não. Não prega, não fala isso. Agora o religioso passa mal, pô. Porque é esse Deus que eu conheço, que está aqui em Romanos 6. Romanos 6, o versículo é o 9 em diante. Tá com brincadeira? Eu estou morto para o pecado tem poder em mim ainda? Ainda que eu cometa algum erro, cometa algum pecado, mas eu ando na presença, todavia ele não tem efeito, porque eu participo de um outro reinado, aonde o governador, o rei, é Cristo, é Jesus Cristo, é Deus. É Ele quem me julga, é Ele que traz o juízo sobre a minha vida. Não é a lei que traz o pecado. E eu só conheci o pecado por conta da lei. Eu não sabia o que era pecado até a lei me anunciar. Mas ela nunca serviu de nada para ninguém. A lei só servia para a condenação do ser humano, até que a graça superabundou no meio do erro.
Agora eu vou viver de lei? Eu vou viver de pecado? Poxa, eu quero mais é acabar com o pecado da minha vida. E tem hora que eu não consigo. Tem hora que é difícil. Ainda tem os dedos duros para ficar falando besteira. Não conhece tua estrutura, não conhece a minha estrutura, pô. Fica falando besteira. E tem gente que nos condena pelo passado. Não larga do passado. Pergunta para ele se ele conhece teu futuro de glória. Pergunta para ele, pergunta para ela se ele e ela conhece o que Deus tem para tua vida. Pergunta para ela, porque o que eles sabem fazer é apontar teu passado. Quero ver se eles são adivinhão, profetas, oráculos para falar do teu futuro de glória. Deus não morreu por santarrões não, pô. Deus morreu por pecadores. Imagine que eu estou doente. Vou procurar um médico para ser condenado por enfermeiro. Imagine se eu estou doente. Vou num hospital, num pronto-socorro de emergência. Ser condenado por quem está lá também ruim. Eu penso que as igrejas estão perdendo a noção. E quem está lá, a liderança, mais ainda. Estão olhando o corpo de Cristo como uma instituição, CNPJ, e esquecendo que nós somos pessoas, de carne e osso, temos sentimento. Temos sentimento. Nós somos o corpo de Cristo. E esses homens, essas mulheres, essas lideranças que estão à frente de nós, eles não estão agindo como Davi. Não estão. Nós estamos sendo abraçados por urso e eles não saem das suas casas para nos tirar da mão dos ursos. Eles acham que é responsabilidade nossa se livrar de urso. Mas quem estudou foi eles. Quem foi levantado para isso? Foi eles. Não fomos nós que fomos levantados para nos salvar nós mesmos, para nos mostrar os caminhos. Nós estamos sendo tomados por leão. Mas é assim como Davi, eles não fazem. Não pega leão pela barba. Deus me livre. Vou sair da minha casa para me meter aí. Pegar leão pela barba por causa dessa mulher, por causa desse homem. Esse homem só anda aprontando, essa mulher só anda aprontando. Eu vou lá atrás de leão pela barba, que eu tô fora. Ali tem um baita ensinamento para a liderança. Como deve ser o porte da liderança. Qual deve ser a condição da liderança. Não é só contar dízimo e ofertas, não. Não é só governar templo, não. Saber que no templo tem pessoas, tem um corpo de Cristo, que precisa também ser governado, que precisa também ser administrado. O corpo de Cristo. É entender as dores do corpo, é entender as machucaduras do corpo, não é entender a quantas vão o templo, que precisa das coisas, precisa, mas nós temos que falar de pessoas, de gentes. A palavra vai falar. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, peraí. Aqui tem duas condições nesse versículo. A palavra é Romanos 6, e o versículo é o 13. Ah, tá. É o 13, mas eu pulei o 12. Não vou pular, não. Vou falar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Então, peraí. Eu tenho que
Foi. O aplicativo pediu para mim mostrar aqui se eu sou um robô ou não, né? Tá bom. Aí tem que fazer umas coisinhas aqui, tá bom. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então a palavra de Deus está falando assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que não reina o pecado no meu corpo mortal? A palavra de Deus está falando, reinar, reino, fala de toda uma condição. O que é não reinar? E o que é reinar? Reinar é quando eu trago toda uma comitiva com trono, com alguém posto para comandar a minha vida, e assessores, né, assim, gente, pessoas, para poder conduzir aquele reino que sou eu. Então eu estou dando condição para o erro, quando eu trago o reino do pecado para a minha vida. Quando eu erro é uma coisa, mas quando eu trago o reinado, instalou. Está instalado. E para desinstalar, só fazendo como faz por aí. É depor o presidente, é depor o governador, é depor o rei. É assim, é fazer direta já em você mesmo. Não quero mais esse reinado em mim. Não quero. Se for para errar, eu erro sozinho. Por que eu tenho que errar com fulano, com ciclano, com bertano, com isso, com aquilo? Não quero reino para poder errar, não. Se tiver que errar, eu erro sozinho. De outra forma, na verdade, eu não quero nem errar, mas estou errando porque eu estou com o reino inteiro. Eu estou como Isaías. Eu tenho o lábio impuro e ando no meio de pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço. Como é que eu posso mudar? Como é que eu vou servir a Deus, dizia Isaías? O arcanjo está diante dele, ele está falando para o arcanjo, como é que eu vou servir a Deus desse jeito, rapaz? Está dizendo que Deus tem coisa para a minha vida, tem ministério, tem promessa. Como? Se eu tenho um lábio impuro e ando no meio de pessoas que também é a mesma coisa. Como eu posso melhorar? Fala aí. Isso fala de um reinado de erro, um reinado de pecado, porque o pecado e o erro não vêm sozinho, vem com espíritos que manipulam toda uma situação, todo um cenário, traz o favorecimento para que as coisas aconteçam. Então o reinado do pecado está posto. Como é que eu vou acertar? Como é que eu vou fazer o que é bom, meu Deus? Fala para mim. Se o reinado está posto na minha vida, eu não me desfaço de nada, dos caminhos, das pessoas, pois eu sou favorecido no ambiente em que eu estou. Como é que eu vou melhorar? Fala aí. Então é sobre esse reinado que a palavra está falando. Que nós devemos desfazer desse reinado na nossa vida. Quer errar? Erra sozinho. Pô. Depois vai ser mais fácil para você se corrigir, sem pôr a culpa em ninguém. Por que tu erra? Porque fulano me deu, fulano me ajudou, fulano isso, ciclano. Poxa, não, e quando vai ser tu que vai errar sozinho? Quando você erra sozinho, você sabe buscar o culpado. Agora, quando você erra no coletivo, no cenário, numa geografia, quem é o culpado aí? É todo mundo. Vai parar como? Não para. Continua. Gostosinho no azeite, pô. Continua, não para. A palavra vai falar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é isso aí? Não reinar no seu corpo mortal o erro, as suas concupiscências. Concupiscências são suas escolhas. É aquelas coisinhas gostosinhas no azeite que você gosta de fazer? Está reinando na tua vida? E aí você ora e não vê provisão, você ora e não tem livramento, você ora não tem porta aberta, você pede e Deus não chega, porque os pecados estão fazendo divisão. A concupiscência. E o que é concupiscência? Está pensando que concupiscência é qualquer coisa?
Eu vou te explicar o que é concupiscência. Concupiscência fugiu do pecado, fugiu do erro. Concupiscência tem um agravante. Qual é o agravante da concupiscência? O agravante da concupiscência é quando você é ajudado por Deus no erro. Deus está sempre ali, te perdoando, te ajudando. Mas chega um momento que você se entrega. Você não quer lutar mais. Aí o que Deus faz? Te entrega a tua sorte. Te entrega ao erro. Ele para de te ajudar e deixa tu quebrar a cara. Porque minha mãe já dizia, o desengano da vista é furar ela, é se arrebentar e quebrar a cara. Deus faz isso. Isso é concupiscência, você entendeu? Deus faz isso com todos os seus filhos. Inclusive com aquele que ama, ele açoita. Se você não está sendo açoitado, tem algo errado. Se você está errando e não está tendo correção, tem algo errado. Você tem que ver se Deus não já te entregou esse erro que você gosta de fazer. Porque você desistiu de lutar. Quando você desiste de lutar, você abraça a concupiscência. Já não é mais um erro solto. Não. Errar é uma coisa, pecar é outra. Mas a concupiscência é você generalizar a coisa. É você dizer assim, poxa, eu não consigo largar isso, eu vou me entregar. Isso é concupiscência. É você largar a mão da mão de Deus e se embranhar no erro. Isso é concupiscência. Aí Deus vê que não tem o que fazer, porque você fez a escolha. A escolha fala do livre-arbítrio, aonde Deus já não entra. Ele não entra porque você fez uma escolha. Como é que ele vai entrar? Se você decidiu que não quer mais lutar contra essa situação, você quer viver essa situação, então você tem o livre-arbítrio e Deus não vai entrar aí ele te entrega a essa situação, até tu quebrar a cara, arrebentar o focinho, cair de banda, levar um escorregão, furar os olhos, é assim. Isso é concupiscência. Tá bom para você ou não? A palavra vai falar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Quer dizer, é uma lembrança, né? É Deus falando assim, olha, o teu espírito é imortal. Mas teu corpo, ele vai pagar um preço das tuas escolhas, dos teus erros. Então, ele está te lembrando. Porque para toda escolha tem uma consequência. A palavra vai falar. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento. Eu vou beber até água. A hora de correr é agora. Pode correr. Meu Deus, agora vai ficar bom o negócio. Isso aqui vai ficar bom. Correu? Eita, é corajoso. Correu que eu vi. Correu. Mas você ficou, né? Você ficou. Porque apesar de estar caidinha, você é uma pessoa que gosta da verdade. Pessoas que gostam do recebe, toma posse. Recebe, toma posse, chave e a porta aberta. A glória da segunda casa. Nenhuma ferramenta contra ti. Essas palavrinhas clichê que esses crentes andam usando de véspera, eles vão prestar conta. Como é que pode você todo torto, toda torta aí, e a pessoa está te abençoando aqui? Pensa aí. É teu amigo? É de Deus mesmo? Agora aqui tu tá aqui levando umas lapadas, umas puxadas de orelha. Você sente teu pai falando com você. Não sou eu, não. É a palavra, está aqui. Está os Romanos 6. Não é conversa mole, não é areia no teu olho. É aqui que você deve tomar posse. Porque aqui traz porta aberta.
Aqui traz saúde na carne e no espírito. É aqui que você tem que tomar posse. Não é tomar posse de falsas profecias, de homens amantes de si próprio, mulheres amantes de si mesma, falando o que você quer ouvir, com o teu bel prazer, e você sair daqui mais pesada do que entrou, tuas brechas mais abertas do que chegou aqui. Fica com a palavra, pô. Fica com ela, fica com isso aqui. Aonde tiver o livro da verdade aberta, sendo pronunciado, a verdade, a verídica, abra o seu ouvido espiritual, sonda, vê se esse espírito é de Deus, vê se é de Deus. Se for, fica, se não for, sai fora. Não é? Sai fora, sai andando. Não dá lugar para isso aí não, sai andando. Sai fora, sai andando, porque isso aí não é de Deus, pô. Sai fora. Sai andando. A palavra vai falar. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento. Quando a palavra fala, tampouco apresentei os vossos membros como instrumento ao pecado, a palavra está trazendo uma fala de uma recomendação para você. Oi, Alaide. Deus abençoe. Eu não estou podendo parar muito aqui porque a palavra está sendo revelada. Não dá para parar, tá? Não, eu já vi você, Alaide. Estava com saudade. Deus abençoe minha irmã, minha amiga. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe. Tá bom, vamos lá. A palavra está falando. Tampouco apresentei os vossos membros por instrumento. A palavra está pedindo para você não pecar, para você não errar. E está dizendo, não apresenta os vossos membros como instrumento do pecado. Então nós somos um corpo. E nesse corpo existem membros. A boca é um membro do corpo. O olho é um membro. A mão é um membro. O ouvido é um membro. A cabeça faz parte, é membro do corpo, é um conjunto. E a palavra está falando, não leve esses membros para o erro, para o pecado. Então, se você tem algum membro no teu corpo que te leva para o erro, a palavra está falando, não faça isso. Porque um membro no teu corpo erra, mas leva teu corpo inteiro para a perdição. Teu olho está errando, vai levar teu corpo todo. Tua boca está errando, está falando o que não deve, vai levar teu corpo inteiro. Tua cabeça está pensando o que não deve, vai levar o corpo inteiro. Tua mão está tocando onde não pode, vai levar teu corpo todo. Teu ouvido está ouvindo o que não pode, vai levar teu corpo inteiro. Então a palavra de Deus está dizendo o quê? Não apresenteis os vossos membros ao pecado. O que é apresentar um membro ao pecado? Pô, o pecado está ali, eu ponho meu olho ali, estou apresentando meu olho àquele pecado. Eu ponho minha mão, estou apresentando minha mão para aquele pecado. Eu falo demais, falo coisas que não devia falar, estou apresentando minha boca ao pecado. E a palavra está falando, não apresenteis os vossos membros, que é um conjunto do corpo. Não pense em você, porque a boca falou que o corpo não vai pagar, vai pagar. Cedo ou tarde, irá pagar, porque o que você planta, tu colhe. Tá plantando? Pode esperar, pode aguardar, viu? Tu é brabo? Pode esperar. Pode esperar, vai vir a colheita. Vai vir. Pode aguardar que vai vir. Ninguém paga pelo erro do outro. Pode aguardar. E Deus está dizendo, não apresente os vossos membros ao erro. É os membros do teu corpo, partes do teu corpo, que muitas das vezes nós apresenta para o erro. Falamos que não quer, o que não devia. Pronunciamos palavras que não pode. Metemos o olho onde não pode meter. Botamos o ouvido onde não pode. A mão onde não pode. Caminhamos em caminhos que não devíamos estar lá. Porque fugir da aparência do mal deveria ser uma arma do cristão. O cristão renega isso. Prefere ficar em lugares
que atrai o mal e a maldade e pensamentos ruins. Devemos fugir desses ambientes e dessas pessoas. E a palavra vai falar: tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Então a palavra está falando: foge do erro e do pecado. Para de apresentar os teus membros ao erro e ao pecado, mas se apresenta a Deus como vivo. Como vivo dentre os mortos. Vivos dentre os mortos. Se apresente a Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Essas pessoas já estão mortas no erro. Mas no meio deles, nós nos apresentamos a Deus, vivendo nessa terra, como vivos, como pessoas que se esforçam todos os dias, para não se deixar levar pelo cheiro daqueles que já estão mortos. Porque aqueles que não aceitam a Cristo já estão no maligno. Eles podem até não saber, talvez. Mas, poxa vida, está na TV, está no rádio, está no celular. Como dizer, ninguém me disse. Como falar, ninguém pregou. Está em todos os lugares. Os sinais declaram a vinda de Cristo. Só um cego não enxerga. Então ninguém terá desculpa. E o Senhor não terá o culpado por inocente. Muitos são culpados de não aceitarem a Cristo. Mas eles se julgam inocentes nas suas caminhadas. Porque não mata, não rouba, não faz os pecados capitais. E acham que isso vão livrar eles do fogo eterno. Ou seja, pessoas não querem Cristo porque não querem ser moralizadas. Não querem parar de coisas que eles julgam pequenas demais para parar, para buscar um Deus todo-poderoso, para se colocar, se corrigir diante dele. Por quê? Se eu trabalho, pago meus impostos, eu sou um cara justo, sou uma mulher justa, pô, eu fiz faculdade, fiz isso, fiz aquilo. Quem é esse aí para me falar isso? Muitos se julgam assim, dessa forma. Mas a palavra vai falar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí. A palavra de Deus está prometendo para você e para mim que o pecado não terá domínio sobre você. Porque estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. A lei já não nos condena mais. A lei, ela diz para cada um de nós acerca dos erros e das faltas, dos pecados, e como nos devemos nos conduzir. Mas ela já não tem poder de condenação. Porque estamos debaixo da graça. Mas todo aquele que está fora da graça está debaixo dela. Está debaixo da lei. Todo aquele que não entrou na arca vai perecer nesse mundo, não mais debaixo de água, mas debaixo de grande fogo, que vai consumir, vindo de cima e de baixo. Os céus serão enrolados. É isso que irá acontecer. A palavra vai falar. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei? Não, mas deixaremos de pecar porque estamos debaixo da graça. Nos esforçando cada dia para vencer nós mesmos. Porque você quer saber? Teu pior inimigo depois da morte é você. Você tem que se vencer todos os dias. Para que naquele grande dia você encontrar a tua inimiga maior, que é a morte. Dizer a ela: ó morte, cadê o seu aguilhão? Cadê o seu poder? A graça que habita em mim venceu por mim você. E haverá aquela fala que dirá: ó portas, não é assim? Abre. Um anjo desavisado, que não tem informação de todas as coisas, não é onisciente, nem onipresente, irá dizer: quem são esses?
que vem com suas vestes salpicadas, mas aquele que sabe todas as coisas dirá: esses são os escolhidos de Deus, o povo da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e venceram. Venceram a morte e venceram o pecado. A palavra vai falar. Não sabeis vós, a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, a palavra de Deus está falando aqui de uma forma de libertação que ela vem pelo coração, pela confiança, pela fé. Essa libertação foi nos dada, sim, através da morte do Filho do Homem. Nós fomos sepultados com eles no santo batismo. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos também em novidade de vida. Porque o velho homem, ele foi morto nas águas do santo batismo. E agora segue-se uma nova criatura, nascida das águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como ele ascendeu ao céu, com o corpo glorificado, nós também, que fomos sepultados com ele no batismo, também iremos a esse céu também. Porque estamos nas pisadas do Mestre. Estamos na caminhada que ele deixou. Mas o que foi que ele falou para você, para mim? No mundo teríamos aflição. É bem certo que vamos ter. Poxa vida, estamos como ovelhas sendo levadas ao matador. Você acha que não vai ter aflição? Não vai ter luta? Você já viu uma ovelha sendo levada para o matador, como que é? Tu já viu? Pesquisa que tu vai ver. Não é brincadeira não, pô. Todos os dias uma dificuldade, todos os dias uma problemática, todos os dias um problema, todos os dias alguma coisa querendo fazer a gente voltar para trás, desistir. Todos os dias tem os percalços da vida cotidiana que há na vida de qualquer pessoa. Assim como chove para quem não é crente, para quem é também. Para quem não é justo, para quem é também. Deus não poupa ninguém, não poupou nem o filho dele dos percalços dessa vida, das adversidades de levar a cruz em nome dele. Não poupou as quedas, também não poupou ajuda, haverá ajuda para você também. Quando Cristo caiu com a sua cruz, o Senhor preparou o Sirineu. O Senhor hoje está preparando o Espírito Santo de Deus para te apoiar, para te guiar, para te consolar nessa noite, dessa tristeza, dessa angústia. Haverá apoio para você. A palavra vai falar. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Então o que a palavra está dizendo? Poxa, você estava no mundão. Você não tinha medo, você tinha coragem, você não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha nada, não tinha angústia. Você botava a tua carne para falar alto. Botava a tua carne para viver com força, né? No azeite. Fazia do teu jeito, do jeito que queria. Servia a tua carne do jeito que tu podia. Agora a palavra está falando, pega a tua carne e põe para servir a Deus do jeito, com a mesma coragem, com a mesma força que você fazia no mundão. Que agora tu serve um Deus vivo. Você serviu o pecado com força, agora serve esse Cristo com força também.
Lembra da força que tu tinha, da coragem que tu tinha, do vucu-vucu que tu tinha? Pois então aplica agora a mesma coisa a esse Deus Todo-Poderoso que te resgatou do mundo do erro e do pecado. A palavra vai falar. E libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentou o vosso membro para servir à imundícia, olha, pô, eu estou falando porque eu conheço as coisas da carne, pô. Conheço a minha carne, conheço a carne de vocês. Então estou pedindo para vocês, tenham a mesma força, tenham a mesma resiliência. Tem a mesma resiliência, tem a mesma força. Quando você estava lá no vucu-vucu, lembra? Que virava, lembra? As atitudes que tu tinha. Tem a mesma atitude agora é com Deus, o negócio é com Cristo. Tem a mesma atitude que tu tinha lá, certo? Era no azeite lá, agora aqui também tem que ser no azeite também. A mesma força aqui, até mais, aqui também. A mesma esperança, aqui tu não tinha ninguém lá. Tu não era nada e agora tu tem. Então agora você aplica tudo que Deus falou para você agora. Resiliência, força, atitude e fé. Aplica tudo agora. A palavra vai falar. Apresentai-vos agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras servo do pecado, estavas livres da justiça. Poxa, quando tu era pecador, estava no mundão, tu aplicava lá, tu fazia, acontecia, para ser visto, para se empoderar, para sentir prazer. E agora, tu és servo de Deus. O que você deve fazer para sentir prazer? Ficar parado dentro de casa? Vai buscar, pô. Vai ficar parado, entrando na depressão, na ansiedade? Põe um aplicativo aí no teu celular aí. Pesquisa aí uma igreja aí. R$15, pô. Vai lá. R$20 tu chega lá. Vai e volta. Aprende a usar o Uber. Você vai e volta. Não dependa de ninguém, nunca mais. Só de você mesmo e do Espírito Santo. Não fica dentro de casa dando lugar para ansiedade, para depressão, para tristeza, para solidão, para angústia, para o pânico, para o medo, para os barulhos nas paredes, no quintal, nas panelas. Para com isso, pô. Para com isso aí. Deixa disso. Para de pedir a morte para Cristo. Deus não vai te levar. Para com isso. Para agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Para com essa conversa fiada na sua cabeça. Cai por terra hoje isso aí. Cai por terra da sua mente. Tem muita gente querendo a vida que você tem. Entubada. Entubado. Que é os problemas que você tem. Ao invés de ficar dentro de uma cama, numa cadeira de roda, sendo lavado por uma outra pessoa. A minha família, a maioria é enfermeiro. Eles me falam como que é cuidar de pessoas acamadas. É ficar na dependência de pessoas desconhecidas, vendo suas partes, lavando sua sujeira e a vergonha te tomando. Por fim, você esquece de ter vergonha. Esquece de ter pudor. Porque se tiver, tu vai ficar agoniado. De um estranho te limpando, te lavando. Você anda, você se movimenta. Pega um Uber e vai congregar. Saia desse comodismo, saia dessa situação. Você não está numa caverna. Você tem a chave da tua prisão. E hoje eu te dou força e autoridade para você meter a chave na porta e sair fora dessa casa. E ir me buscar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a força aí. Receba coragem. Receba a libertação. Saia dessa caverna que te prende. Vá congregar.
Não fique dentro de casa. Vá comprar pão. Vá fazer as coisas necessárias. Para de pagar no aplicativo. Vai lá, saia de casa. Não fique dentro de casa. Vai dar bom dia, vai dar boa noite, vai dar boa tarde. Saia com o cachorro. Vai ver a vida lá fora. A palavra vai falar. Porque quando eras servos do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinha? Então, das coisas de que agora vos envergonha. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então a palavra de Deus está falando que você tinha muita coragem para fazer as coisas lá no mundão, praticar as coisas no mundão, e agora que está debaixo das coisas de Deus, e agora? O fruto do que você fizer diante de Deus é para a vida eterna. Você não tinha receio, você não tinha medo. Não tinha receio, não tinha medo de errar no mundão para ir para o inferno. Agora você está na presença de Deus e tem medo? Sai dessa vida, rapaz. Sai dessa condição. Pega um Uber. 15, 20 reais, vai congregar. Sai da frente da TV, do computador. Sai da frente dessas coisas que te para, que te, sabe, tira a tua mobilidade. Vai buscar a glória de Deus. Você está como um vaso vazio. Você está emborcado. Eu quero te encher de azeite na união do corpo. O cabeça sou eu. Para de ficar falando coisa. Para de meter o pau no meu corpo. Para com isso. Lá é a arca. Você tem que entrar lá. É a girafa dando pescoçada. É o rinoceronte dando chifrada. É o leão querendo morder teu glúteo. É a cobra te picando. É o escorpião. É o macaco fazendo tripulia. Você tem que ir lá. Fazer parte desse corpo. Ser membro desse corpo. E eu vou te encher de azeite. Vou te renovar. Assim como eu renovo as águias, eu vou te renovar. E vou fazer você grande na minha presença. A palavra vai falar últimos versos. Mas agora, libertados do pecado, feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então é bem isso, né? A pessoa está no mundão, pratica, faz, acontece, não tem medo de nada. Corajosa até umas horas, não tem problema nenhum. Aí vai para Deus, aí aparece os problemas, aparece a dificuldade. Poxa, a dificuldade sempre teve, problema sempre teve, mas teus olhos estavam fechados para pensar que ficar no mundo era gostosinho no azeite. Mas quando você vem para Cristo, teus olhos são abertos e você vê a dificuldade. Você estava numa Matrix, que parecia que tinha sabor as coisas, mas não tem. Não tinha, era uma fantasia, era um sonho ruim, onde você estava dormente, mas hoje você acordou. Hoje você acordou. E hoje você consegue enxergar as dificuldades da vida que antes você não enxergava. Você tinha machucaduras, mas não sentia dor. Anestesiava as suas dores com as coisas que o mundo te oferecia. Mas hoje as tuas dores você oferece a Cristo, para que Ele te console, para que Ele traga o bálsamo. E nisso dá trabalho, buscar o bálsamo de Deus. É onde muitos desistem, preferem meter a cara na bebida, na droga, nos paredão, no sextor, nos forró da vida. Essa é a real. Essa é a real. Mas hoje nós temos Cristo. É nele que nós devemos meter nossa cara, saciar nossa sede, fazer dele nosso paredão.
fazer dele o nosso colarinho no azeite, amortecer a nossa carne e vivificar o nosso espírito. A palavra vai falar, último verso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu li Romanos 6. Meu Deus do céu. Eu li Romanos 6. Quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui essa gama de pessoas que estão confiando e acreditando na sua palavra. E eu te peço encarecidamente, abençoa cada pessoa. Que essa palavra, Senhor, possa ter abrigo em cada entendimento, em cada coração, e possa ter um efeito duradouro para a vida eterna. Eu te agradeço por tudo, teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Alaide, Deus abençoe Laide. Deus abençoe a todos. Tá? Deus preparou, né? Eu estava sem fazer live à noite, Deus preparou e nós estamos aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado a presença de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Alaide, fique com Deus, fique todos vocês com Deus. Sempre que Deus preparar, a gente vai chegar assim devagarzinho, tá bom? Vai arrumar um horáriozinho melhorzinho aí, ficar com vocês aí uma hora e pouquinho, ou o tempo de uma palavra, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, tá bom?